Paz do Senhor, irmãos, irmãs, que bom estar aqui, é muito bom poder voltar às sextas-feiras. Eu me ausentei algumas por conta da escola e precisarei me ausentar mais algumas, é verdade, mas eu confesso que até pela proximidade geográfica o meu coração sempre está aqui. Nas sextas-feiras eu estou com o coração dividido na aula e entre a exposição da palavra de Deus, a meditação na palavra do Senhor. Hoje coube a mim falar no capítulo 1, versos 21 a 23. Eu peço que você abra aí, Colossenses, capítulo 1, versos 21 a 23. E como de praxe, eu queria recapitular algumas coisas com os irmãos antes de lermos esse texto e meditarmos nele. Somente para rememorar, eu abri a exposição da carta aos Colossenses algumas semanas atrás e naquela ocasião nós fizemos uma reflexão panorâmica caminhando por toda a carta, lembrando que ela também faz parte das epístolas do cárcere, lembrando do propósito pelo qual Paulo vai escrever essa carta. Ele escreve para ajudar um irmão chamado Epáfras, que é pastor da igreja em Colossos, que é o fundador da igreja, que é cooperador do ministério de Paulo. E esse Epáfras vai até Paulo ali na prisão para dizer que as coisas não estão muito boas lá em Colossos. Tem umas heresias, uns falsos ensinos que destoam do Evangelho de Cristo, que estão presentes ali naquela igreja, e o Epáfras vai pedir, portanto, a ajuda de Paulo para orientar os irmãos. Eu afirmei para os irmãos acerca da prisão em Roma, afirmei acerca de Epáfras, o cooperador de Paulo, e eu lhes disse ainda que o conteúdo dessa carta é cristológico. Como é que Paulo trata o problema de heresia em Colossos? Ele trata apresentando Cristo, colocando Cristo como o modelo supremo, a suprema essência de todas as coisas. Portanto, a gente não tem necessidade de qualquer filosofismo, judaísmo ou qualquer outra crença para alicerçar a nossa salvação. Cristo é suficiente. Aliás, essa é uma das máximas da Reforma Protestante. Só a graça, só a fé, só a Escritura, somente Cristo. Cristo é suficiente, Cristo é absoluto, Cristo é digno, portanto, de toda a glória, de todo louvor da igreja. O apóstolo Paulo fala desses elementos da igreja em Colossos, trata esses problemas, e a gente segue para a semana seguinte para ouvir o pastor Paulo, que nos traz a oração que Paulo apóstolo fez pelos irmãos em Colossos. Como de costume, ele sempre abria as cartas com uma saudação e logo em seguida ele orava. O Paulo apóstolo, ele vai dar graças a Deus pelos Colossos, porque ele pode encontrar na vida daqueles irmãos fé, esperança e amor. Eu dou graças a Deus porque tenho ouvido a respeito da fé que há entre vós, da esperança que vocês têm e do amor que vocês têm uns para com os outros. Essa é a tríade das virtudes cristãs que Paulo constantemente enfatiza nos seus escritos. Você deve lembrar de 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e Paulo diz, sem sombra de dúvida, que a maior delas é o amor. Paulo ora agradecendo e Paulo ora intercedendo para que eles transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus, para que eles vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a obra. Aliás, é muito semelhante à oração que ele fez pelos irmãos em Éfeso também. Ele orou para que aqueles irmãos vivessem de modo digno, e ele exortou aqueles irmãos a andarem de modo digno da vocação com que foram chamados. Aqui ele ora pelos colossenses. Paulo ainda ora ali, intercedendo por aqueles irmãos, para que eles sejam fortalecidos com todo o poder, não com algum poder. A expressão paulina é assim, cheia de surpresas, porque
Ele ora com uma fé impressionante. Eu oro para que vocês sejam cheios de todo o poder, e que vocês possam, portanto, em decorrência desse poder, né, experimentar a experiência ali, experienciar a oportunidade de glorificar a Deus com suas vidas. E aí, irmãos, na última sexta-feira, o pastor Sérgio, ele abordou aqui o primeiro retrato de Cristo que Paulo coloca nessa carta. Paulo vai falar a respeito do Cristo de uma maneira inspiradora. Provavelmente esse era um hino cantado entre os irmãos daquele tempo. Nos versos 15 a 20, Paulo está dizendo que Cristo é o imago Dei, é a imagem do Deus invisível. Cristo é o primogênito no sentido de primeiro, não no sentido de criado. O pastor Sérgio destacou isso com muita sabedoria aqui sexta-feira passada. Cristo é o molde em que foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado sob o seu modelo, por ele e para ele. Cristo é eterno, ele é antes de qualquer coisa existir, portanto, eterno, e nele tudo subsiste. Nele, isso é, em Cristo, o próprio Deus encarnado, o Deus Trino, fez que residisse a plenitude da divindade. Como eu ouvi de um pastor nos dizer, ele diz assim: se nós não tínhamos a oportunidade de ver a Deus. Isso é muito claro, inclusive, no Antigo Testamento. Não tínhamos a oportunidade de ver a Deus. Ninguém viu a Deus. Mas quando você olha para Cristo, você está vendo a imagem do Deus invisível. Aleluia. Isso é tremendo, é glorioso e é motivo para nós adorarmos a Jesus Cristo com todo o nosso coração, sabendo que estamos adorando o próprio Deus. Paulo apresenta esse Cristo, o Deus encarnado, para falar de sua supremacia, de sua suficiência e de que esse Cristo fez a paz. E, além de fazer a paz, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Cristo é, portanto, colocado aqui como alguém que promove reconciliação universal. E para além do universo, nos céus e na terra. E coube a mim aqui falar nesses versos 21 a 23 a respeito de aspectos da reconciliação que Cristo nos proporcionou. Agora eu chamo a sua atenção para nós fazermos essa leitura de Colossenses 1, versos 21 a 23, que eu leio aqui com a licença dos irmãos, na Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim: e vocês, no passado, eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez antes de meditarmos esse texto? Curva a sua cabeça. Deus nosso Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra poderosa diante da qual nós estamos. A tua palavra é poderosa, ela é apta para redarguir, para corrigir, para ensinar, para instruir em justiça, como ela mesma diz, para que o homem seja perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra. Nos ajude, Senhor, nessa meditação, permitindo que o nosso coração possa experimentar toda a transformação que o Senhor quer promover em nós.
para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. O texto que a gente leu hoje à noite, ele nos coloca diante de um claro contraste. Você deve ter percebido aí. Paulo fala de um antigo estilo de vida, de um velho estilo de vida, e ele vai falar de um novo estilo de vida. Esse estado de metanoia, de mudança de mente, de transformação interior, que se reflete em nosso exterior, em nossos comportamentos e relacionamentos, é resultado de reconciliação. Reconciliação. Essa é a palavra-chave desse texto. Essa é a palavra que você precisa ter em mente durante toda essa exposição. Somente por causa da reconciliação que nós experimentamos com Deus através de Cristo Jesus é que podemos sair daquele velho estado de vida para um novo estilo de vida. Eu já usei essa imagem aqui, essa alegoria aqui, ou talvez ilustração, mas imagine alguém que acabou de ganhar um porquinho. E o porquinho vem do jeito que ele é por natureza, um bicho que gosta de lama. Mas você quer que o porquinho seja criado dentro da sua casa. Você dá um banho nele, põe talco no porquinho, perfuma ele, põe um laço muito bonito no porquinho e você solta ele dentro de casa. Ele vai caminhar por ali, mas na primeira oportunidade que ele encontrar lama, adivinha onde ele vai parar? A experiência de reconciliação que nós temos com Deus não é a experiência de alguém que era um porquinho, tomou um banho, recebeu talco, perfume, um laço e foi posto num ambiente chamado igreja. A experiência de quem foi reconciliado com Deus é a experiência de alguém que tem a sua natureza transformada. Seria o equivalente ao porquinho deixar de ser porquinho e se tornar agora ovelha. Você consegue perceber do que Paulo está falando? Você consegue perceber o que é essa doutrina da reconciliação? Quando você é reconciliado com Deus, a imagem de Deus é recolocada em você e você passa a andar de forma diferente, não por autodisciplina, não porque você fez uma higiene moral, não porque você tem agora um pensamento alinhado com algumas coisas que parecem ser mais promissoras do que aquele velho estilo de vida que você tinha. Agora você tem uma nova natureza, você foi reconciliado com Cristo e é por isso que as mudanças são de dentro para fora, não é exterior apenas. Amém? Vamos continuar aqui então. Você deve ter percebido que esse texto está dividido em 3 partes. Primeiro momento, Paulo fala aí, no verso de número 21, uma descrição, ou descrição, para ser mais exato, do nosso antigo modus vivendi, da nossa antiga maneira de viver, que pode ser definido pela palavra separação. Estávamos separados de Deus. E essa palavra separação ainda é a descrição do estilo de vida daqueles que não encontraram-se com Cristo, daqueles que não se reconciliaram com Cristo. O mundo inteiro não está reconciliado com Cristo, a não ser que recebam Cristo como Salvador. É por isso que Paulo abre aí o verso 21 dizendo assim: e vocês que no passado eram... E aí ele vai falar dessa condição, dessas características de alguém que está separado de Deus. A segunda parte do texto vai começar no verso 22, onde agora você vai encontrar uma descrição do nosso atual estilo de vida, do nosso novo modo de viver, que é descrito pela palavra reconciliação. Antes era separação, agora reconciliação. E vocês que no passado eram, agora, porém, diz o verso 22, e Paulo vai falar do que representa ou qualifica essa nossa nova vida de reconciliação com Deus. A terceira parte desse texto compreende o verso 23, onde a gente vai encontrar as evidências dessa vida reconciliada com Deus mediante Cristo. É por isso que Paulo diz: e vocês que no passado eram, ele fala, agora, porém, e no verso 23 ele diz, se é que vocês,
e vai falar das evidências dessa reconciliação. Então, é por aí que nós vamos trabalhar, é sob esse tríplice alicerce do texto que nós vamos meditar antes de extrair algumas lições práticas para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, repare aí na condição de quem não está reconciliado com Deus, na condição de alguém que está separado de Deus. Ele abre o texto dizendo: e vocês no passado eram estranhos. Essa é a expressão que aparece aqui na minha Bíblia. Como é que está aí, pastor Paulo? Estranhos também. Estranhos, separados de Deus em algumas traduções, inimigos, é o complemento dessa mesma ideia que Paulo está trabalhando. Mas eu fui buscar ali a palavra estranho, é a palavra grega apolatriol, que dá a ideia de estar privado da companhia, privado de ter intimidade, contato com alguém. Por mais que isso seja duro, difícil de processar, essa é a realidade daqueles que estão sem Cristo no mundo. Aliás, essa expressão sem Cristo no mundo, sem Deus no mundo, é a expressão que Paulo usou quando falou aos irmãos em Éfeso. Ele disse ali de uma maneira muito mais extensa qual é a terrível condição das pessoas que estão sem Cristo. Aqui ele foi muito sucinto. Ele falou em termos de duas qualificações. Ele disse: vocês são estranhos, vocês são privados de intimidade com Deus. E ele diz: vocês são inimigos no entendimento, como uma segunda marca de alguém que não está reconciliado. Inimigos no entendimento traz para a gente a ideia ali de alguém que na sua própria mente rejeita a ideia de Deus. É aquilo que é muito comum usar no meio empresarial, em treinamentos. As pessoas falam muito em mindset. Falam de mente, de forma de pensar, de mudar a mente, mas falam sempre tendo referências humanas. Ela diz assim: se você quiser ficar rico, pense igual a um rico. Imagine-se rico, como se isso de alguma forma de fato pudesse fazer diferença significativa na vida de alguém. Aqui a ideia é de alguém que está com o seu pensamento rebelado contra Deus. Ele não aceita Deus ou qualquer coisa que venha dele no seu pensamento. Começa aqui na mente. Então, Paulo diz assim: olha, o estado de alguém que não está reconciliado com Deus é o estado de alguém que não tem intimidade com Deus, porque rejeitou Deus no seu pensamento, na sua forma de pensar e de lidar com Deus. E aí, meus irmãos, Paulo vai dizer qual que é o fator preponderante para que esses que não estão reconciliados, para que esses que estão separados vivam e continuem vivendo nessa experiência de separação. Ele diz assim: esse pensamento de vocês que é inimigo de Deus e o fato de vocês serem estranhos é corroborado pelas más obras que vocês praticam. É assim que Paulo fecha essa primeira sessão. As más obras que vocês praticam apontam a realidade de que vocês não têm em si a natureza divina, vocês não estão reconciliados com Deus. Aí a gente vai para um segundo momento do texto. Essa segunda porção do texto, que é o verso 22, Paulo vai dizer: agora, porém, ele os reconciliou. Ele os trouxe novamente a um estado de relacionamento harmônico com Deus. Ele os trouxe para perto de Deus. E é muito interessante que Paulo, sempre que fala de reconciliação, ele usa a palavra paz. Paz e reconciliação caminham juntos aí. Quando, por exemplo, ele está falando aos romanos, ele diz: agora, pois, reconciliados com Deus, temos paz. O que aponta para nós uma realidade que a maioria das pessoas que não estão reconciliadas com Deus não querem admitir, elas não têm paz.
Elas não têm a paz que excede todo entendimento, que somente Jesus pode dar e que é resultado de comunhão com Deus, que é resultado de estar em harmonia em nossos relacionamentos com Deus. Mas Paulo diz agora, porém, ele os reconciliou. Vocês já não têm mais aquele estilo de vida de separação e vocês não têm uma mente que se arma contra Deus. Vocês já não resistem à ideia de falar a respeito da existência, da realidade de Deus. Agora, pois, ele os reconciliou. Ele permite que nós possamos experimentar novamente aquela realidade do jardim. Você se lembra como que era antes da queda? Lá no Gênesis, Deus tomava um 5 o'clock com Adão e Eva. No final da tarde ele vinha e sentava ali no jardim e conversava. E até um dia que ele chegou lá e ele não achou Adão, nem Eva. Ele pergunta por perguntar, porque como Deus sabe todas as coisas. Adão, cadê você? E a resposta de Adão é: eu vi que o senhor estava vindo e eu me escondi porque eu estava nu. E aí Deus fala para ele: quem te falou que você estava nu? E o diálogo vai se desdobrando ali. Deus sabe todas as respostas, mas naquilo ele já está demonstrando o ato de misericórdia e buscando que o Adão confesse seu pecado, para que possa alcançar perdão de Deus e misericórdia de Deus. Deus, portanto, quando nos reconcilia consigo por intermédio de Cristo, ele nos permite voltar a essa experiência de ter comunhão com Deus, a essa experiência de sentar com Deus para tomar um chá, de conversar com Deus, de dialogar com Ele, de ter intimidade com Ele. Lembra da ideia de separação? É a ideia de alguém que não tem contato, que não tem intimidade. Agora, reconciliados, nós temos total liberdade de nos achegarmos a Deus, de falarmos com Deus, na certeza de que Ele nos ouve. O escritor aos Hebreus coloca isso de maneira belíssima. Ele vai dizer assim: nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes temos um que, como nós, em tudo, foi tentado, foi provado. Aí ele vai dizer no mesmo capítulo: por isso, quando você achegasse ao Santo dos Santos, aquele lugar que o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado, aquele lugar que o sacerdote entrava, no templo, e ele ia amarrado, com sinos balançando, porque tinha-se medo de que ele morresse lá dentro. O escritor aos Hebreus: agora você pode entrar lá ousadamente. Aleluia, aleluia. Por causa desse sumo sacerdote que nós temos, que se compadece de nós, que em tudo foi provado como nós. Isso é reconciliação, isso é o que Deus nos proporciona mediante Cristo Jesus. Mas veja qual foi o ambiente da reconciliação. O texto diz aí no verso 22 que agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne. O corpo da sua carne faz referência ao fato dele ter morrido para poder nos reconciliar com ele, dele ter pago o preço de sangue, da morte dele mesmo para nos reconciliar com ele. Mas Paulo também trata a ideia de o corpo de Cristo como sendo a igreja. Você deve lembrar disso também, conforme nós estudamos na carta aos Efésios. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós, a igreja, é o corpo, portanto, a extensão de Cristo no mundo. Considerando esses dois aspectos, que nós fomos reconciliados no corpo da sua carne, e mediante a sua morte, que demonstra e denota o preço que foi pago pela nossa reconciliação, nós podemos inferir que isso nos proporciona um estado de comunhão tão profunda com Cristo que nos tornamos um com Ele. Aliás, Ele orou por isso
E isso está registrado lá em João capítulo 16. Ele ora pelos discípulos que eles sejam um como eu sou um contigo, ó Pai. Que eles sejam um em nós. A realidade da reconciliação, portanto, nos traz para dentro de Cristo, nos torna um com Cristo, nos faz o corpo de Cristo e nos faz guiados por Cristo. Ele é a cabeça do corpo que somos nós, a igreja. Portanto, ele nos dirige. Nós não temos mais a mente de alguém que está separado e que não pode experimentar paz. Nós não somos mais guiados pelo mundo. Nós temos agora a mente do próprio Cristo. A mente dele, ele guia, ele governa a nossa existência. Aleluia. E eu quero chamar a atenção dos irmãos ainda para o propósito dessa reconciliação. O texto, no verso 22, vai dizer que Cristo nos reconciliou no seu corpo, ou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para... Está aí o propósito. Para apresentá-los diante dele, santos, ágios, sublimes, inculpáveis, amomos, sem defeito, como era requerido que os sacrifícios fossem colocados diante de Deus, sem defeito, sem mácula. E ainda, irrepreensíveis, isso é, anegkletos, no grego, quem não pode ser de maneira nenhuma julgado ou reprovado. Por que Cristo nos reconcilia com Ele? Para sermos santos. Por que Cristo nos reconcilia com Ele? Para sermos inculpáveis, sem mácula. Por que Cristo nos reconcilia com Ele? Para sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis diante dEle. O verso 23 sugere pelo menos 4 evidências de que nós experimentamos essa reconciliação da qual o texto fala. Esse é o terceiro ponto da nossa mensagem, é o terceiro momento do nosso texto. Veja aí, quem foi reconciliado permanece na fé. Se é que vocês permanecem na fé. A palavra permanecer, epimeno, no grego, tem o sentido de esperar, de demorar, de continuar-se naquilo ou naquele propósito. Então, permanência na fé é uma demonstração de reconciliação com Deus. Aquele que não permanece na fé, claro que não está reconciliado com Deus. Simples como isso. Segunda evidência, quem foi reconciliado com Deus encontra-se alicerçado na fé. Palavra que Paulo também usou na carta aos Efésios, quando ele falou de alicerce, de fundamento. Alicerce é o que sustenta um prédio como esse. Já imaginou uma edificação desse tamanho, com esse porte, construído sobre areia? A primeira chuva que desce, meu irmão, isso aqui ia começar a entortar até ruir. O que é que mantém esse prédio de pé? Os alicerces, o concreto armado e o aço que estrutura toda essa edificação. Então, quem é reconciliado com Deus, ele alicerça-se na fé. A Escritura usa essa mesma expressão para falar da doutrina dos apóstolos. Nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e fala, inclusive, do próprio Cristo como sendo a nossa pedra fundamental, o nosso chão firme. Você deve se lembrar ainda de Jesus pregando o seu, talvez, mais importante sermão, o Sermão da Montanha. Ele prega lá, bem-aventurados os mansos, os humildes. Ele fala ali sobre perdão, ele fala sobre ansiedade, sobre o cuidado com a vida. Ele fala de diversas coisas. Ele termina aquele sermão dizendo assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, os rios subiram, veio o vento, mas a casa
não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato, imprudente, tolo, em algumas traduções, que edificou sobre a areia. E a água minou aquela edificação de modo que ela ruiu, ela foi ao chão. Portanto, irmãos e irmãs, o que essa imagem quer nos dizer é que a nossa vida de reconciliação deve ser demonstrada nesse comportamento alicerçado na palavra de Deus. Quem é alicerçado na palavra de Deus não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa que não corresponde à realidade do Evangelho. Quem foi reconciliado encontra-se, portanto, alicerçado na fé. Quem foi reconciliado se encontra-se firme na fé. A palavra aí é erdraios, é sentado, é inamovível, é inabalável. Então, demonstração de reconciliação, né? Os conflitos vêm, as crises vêm, problemas vêm, mas a gente não abre mão de Deus. É o exemplo daqueles 3 moços que estão ali sendo provados e ao mesmo tempo tentados a negar a fé que eles têm em Deus. Olha, vai tocar a música aqui, vocês têm que dobrar o joelho diante da estátua. Eles falam, olha, fica sabendo, o nosso Deus, ele pode nos livrar, mas se ele não livrar, ainda assim nós vamos honrar a nossa fé nele, porque nós estamos alicerçados, nós estamos inabalavelmente firmados na fé que nós temos. E como o mundo de hoje impõe fornalhas como essa, né, pastor? Como as tentações batem à nossa porta e nós precisamos, nesse momento, ser firmes, muitas vezes sob prejuízo, muitas vezes sobre risco de ser taxado como fundamentalista, muitas vezes sobre a pena de perder privilégios. E eu não estou dizendo nem dos privilégios que poderiam ser conquistados pela mentira. Os privilégios que você conquistou por sua honra. Você pode sair prejudicado por tomar uma decisão de fé inabalável. E eu quero dizer para você que quando isso acontece, nisso você está honrando a sua fé em Deus. E Deus também pode honrar a sua fé nele, te colocando sobre uma condição muito melhor do que aquela que você julgava que era abençoadíssima. Deus é Deus, meu irmão. Como ele honrou a fé daqueles 3 moços, ele pode honrar a nossa, quando nós decidimos ser inabaláveis na nossa caminhada de fé, demonstrando que estamos reconciliados com Cristo. Por fim, meus irmãos, quem foi reconciliado com Cristo não se deixa afastar da fé, ou como o texto está dizendo aí, afastar-se da esperança do evangelho que ouvimos. E que, conforme Paulo nos diz, fazendo uso aqui de uma hipérbole, esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, me tornei dispenseiro, me tornei mordomo. Quem está de fato reconciliado com Deus não se afasta. Esse é um problema sério que coloca arminianos e calvinistas em confronto. Armínio diz assim, é possível perder a salvação. Calvino diz assim, não, se afastou-se é porque nunca foi salvo. Paulo não está tratando nada disso aqui. Paulo está dizendo para mim e para você que se algum dia você se deparar com qualquer pessoa que afastou-se do evangelho, ela fez uso do seu livre-arbítrio, ela abriu mão do seu estado de reconciliação com Deus para viver conforme qualquer outra doutrina, princípio ou valor que considerou mais valioso do que o evangelho. A grande contradição nisso tudo é que a Bíblia trata o reino de Deus como sendo aquilo de maior valor que nós podemos encontrar. Tem parábolas que vão dizer de alguém que está andando num campo, aí descobre que naquele campo tem um tesouro valiosíssimo.
para ser proprietário daquele tesouro, ele precisa comprar o campo. Então ele vai, vende tudo que tem, abre mão de tudo que tem para comprar o campo, porque comprando o campo, ele se torna dono do tesouro. Você consegue entender o paralelo que a gente está estabelecendo aqui? Quando nós nos achegamos ao Evangelho, nós precisamos entender que ele é o valor maior da nossa vida. Cristo é esse tesouro que nós encontramos e pelo qual nós abrimos mão de tudo. E tudo aquilo que a gente mais valoriza na vida, Paulo foi muito feliz ao dizer assim, a gente deve considerar como esterco. Olha os meus títulos, a minha sabedoria, a minha cidadania romana, eu considerei tudo isso como nada, contanto que eu pudesse ganhar a Cristo, aleluia. Aleluia. Alguém disse isso de maneira muito sábia, poética até, nos seguintes termos: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. E é assim que eu e você devemos nos comportar, meu irmão, e caminhar nessa vida, nessa terra, com o valor do Evangelho no nosso coração. São muitos que já estão apostatando da fé. São muitos que estão achando que o Evangelho não é a última e final solução. Lá nos tempos de Colossos já havia isso, gente que queria complementar o Evangelho com filosofismos, com outras ideias pagãs, com um gnosticismo embrionário de sabedoria necessária para experimentar salvação. Aí Paulo vem e diz assim, eu não me propus a falar outra coisa a não ser Cristo. Ele é suficiente, Ele é absoluto, Ele é o nome acima de todo nome, Ele é o nome diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então, Cristo é absoluto. É assim que nós concluímos o texto. Agora que a gente já conhece os pormenores desse texto, eu queria deixar aos irmãos rapidamente aqui 3 lições práticas, sucintas, objetivas, que nós podemos aprender com essa porção das Escrituras. Eu comecei lhes dizendo que esse texto estabelece um contraste entre a antiga vida de não reconciliados com Deus que eu e você um dia experimentamos, com a nova vida que nós vivemos hoje. Essa sim a gente pode chamar de vida. E os muitos contrastes que a Bíblia apresenta de nossa antiga vida ou morte e a nossa vida abundante, sugere que nós devemos ser gratos, reconhecendo a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou de maneira completa e divina, plena. Deus nos alcançou. Nós só podemos experimentar reconciliação com Deus porque Ele veio até nós, Ele se deu. Você já imaginou você procurando Deus? Deus, eu estou procurando o Senhor. Cadê o Senhor? Paulo vai dizer, inclusive, de gente que está às escuras, tateando, como querendo achar a Deus. Mas ninguém poderia jamais alcançá-lo, encontrá-lo. Aliás, ainda hoje tem gente que diz que ele é inalcançável. Há entre nós os ateus, e há um outro grupo que vem crescendo bastante no nosso tempo dos... Não é o agnosticismo? Qual é o termo, pastor Paulo? O senhor consegue lembrar? Aqueles que dizem assim, Deus existe, mas ele não pode ser alcançado. Tem um termo específico para esse grupo de pessoas que acreditam que Deus não pode ser alcançado. Mas eu queria, com respeito, com amor e com carinho, dizer que elas estão erradas porque Deus se manifestou através de Cristo Jesus, se deu a conhecer a mim e a você, na pessoa de Cristo Jesus, e é por isso que Paulo vai dizer, Ele é a imagem do Deus invisível.
E nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, quem olha a Cristo pode encontrar-se com Deus Todo-Poderoso. Sim. Inatingível, inalcançável para nós que estamos num patamar inferior. Tem uma palavra específica aí, talvez eu me lembre até o final dessa reflexão e traga aqui para os irmãos. Fica à vontade, pastor Paulo. Sim. Ou seja, o pastor Paulo citou aqui o texto de Romanos, onde Paulo diz que todo ser humano é indesculpável diante de Deus no que diz respeito ao conhecimento dele mesmo. Há dois tipos de revelação ali que a teologia vai apresentar: a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é essa. Olha em volta. Olha o nível de complexidade desse diálogo, dessa estrutura de arquitetura, desse aparelho que está aqui. Olha quanta coisa, olha quantos idiomas há no mundo, olha quanta ciência há, quanto conhecimento. O sol que nasce se põe com precisão. A inclinação da Terra, que estudiosos dizem que se tivesse 1 grau para o lado, a gente poderia morrer torrado. Ou 1 grau para o outro, congelado, porque o Sol não aqueceria esse planetinha pequenininho aqui onde a gente vive, chamado Terra, que a gente sequer terá a oportunidade de viajar aos 4 cantos, às extremidades. Olha a complexidade disso. E aí você me diga, isso aqui tudo nasceu, foi criado, foi gerado de uma explosão. Explodiu e organizou tudo desse jeito aqui. Mas que explosão, né, irmãos? Podia explodir um carro que eu tenho lá na garagem, que me dá dor de cabeça de vez em quando, e ele se tornar uma BMW. Seria muito bom que isso acontecesse dessa forma, né? Então, a única explicação há uma mente criadora por trás de tudo isso. E um dia, todo olho verá essa mente, todo olho conhecerá e saberá que ele fez todas as coisas. Por favor, pastor. Um testemunho, sem dúvida. Que deixa aqueles que rejeitam inexcusáveis, como é a expressão bíblica. Então, há esses fatores. A gente pode considerar que, de fato, o conhecimento de Deus chegou a todos. É muito difícil que alguém, em algum momento da vida, não chegue a essa conclusão de que há um grande Criador por trás de tudo isso que há. Que há uma mente pensante que trouxe tudo isso à existência. E o texto nos revelou. Foi em Cristo, nele, por ele e para ele, que são todas as coisas. E se, de fato, a gente pode usar esse texto nesse sentido, pastor Paulo, concordo que
A revelação natural, sim, proporciona que todos os homens cheguem ao conhecimento, tenham o conhecimento de Deus. Agora, se Paulo está falando aqui da revelação especial, a gente só vai saber lá na glória quando puder sentar com ele e perguntar, ou os próprios Senhor nos explicar. Mas agradeço, pastor Paulo, a contribuição, sem dúvida. Há um acender de luzes. Há um acender de luz que nos tira da escuridão, e a Escritura mostra isso de maneira muito clara, né? A mudança de mente não é comportamental, de decisão humana ou de força de autodisciplina. Não, é mais do que isso. É uma transformação que Deus opera dentro do ser humano. A gente tropeça, luta com o pecado, mas agora acende uma luz vermelha lá dentro da gente que diz assim, tá errado, isso nos angustia. Isso nos coloca diante da realidade que essa já não é mais a minha natureza. Aquilo que eu fazia, e fazia com todo prazer, com toda alegria, me espojando na lama, hoje eu já digo assim, não, essa lama não é a realidade que o meu Criador quer para mim, porque ele já restaurou a imagem dele em mim. É isso que é reconciliação. Então, quando eu digo que isso é algo da misericórdia de Deus, é muito claro, porque eu e você não poderíamos alcançá-lo se ele não quisesse se revelar a mim e a você. Eu sempre brinco, o Jefferson veio aqui mais cedo, espirrou aqui o álcool no microfone, né? Imagina que isso aqui é o planeta Terra. Deus teria toda a liberdade, meu irmão, de fazer isso com inseticida gigante e acabar com toda essa história. Mas não. A misericórdia dele, a graça dele, a bondade dele faz que ele venha até nós, na nossa forma, assuma a nossa condição, na sua carne, pague o preço que eu deveria pagar, porque ele mesmo disse que toda alma que pecasse, essa morreria, e ele simplesmente me diz assim, eu reconcilio você comigo, eu te perdoo por isso. É graça, é misericórdia, é favor imerecido, é coisa que não cabe aqui, que não dá para a gente entender. Então, a gente deve ser grato a Deus porque Ele trouxe a gente da morte para a vida. A gente deve ser grato a Deus porque nós fomos alvos dessa graça. A gente deve ser grato a Deus porque nós fomos alvos dessa misericórdia, de Deus não nos dando aquilo que merecíamos. E o profeta vai dizer assim, as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O salmista vai dizer, se não fosse as misericórdias do Senhor, a gente teria sido engolido vivo. E o Salmo 136, se não me engano, vai repetir constantemente, porque as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Então, seja grato a Deus por isso. Seja grato a Deus pela redenção, pelo fato dele vir até você e te resgatar novamente para ele. Agora ele tem direito na sua vida 2 vezes, pelo menos. Primeiro porque ele te criou. Aí você foi embora e ele pagou um preço para te ter de volta, para te redimir. A minha vida pertence pelo menos 2 vezes a Deus e eu reconheço isso com todo o meu coração. A segunda lição que eu quero deixar para os irmãos aqui é que os muitos contrastes que a Bíblia apresenta a respeito dessa vida, morte que nós vivíamos e a nossa nova vida abundante que experimentamos, sugerem não apenas que a gente deve ser grato, mas também que nós devemos ter consciência dessa nova condição de vida que é um chamado à santidade, que é um chamado à inculpabilidade, que é um chamado à irrepreensibilidade. Você está dizendo assim, você pode estar pensando, mas será que isso não desconstrói a ideia de graça? E é justamente o contrário. Porque em toda e qualquer religião você verá homens se esforçando por alcançar a Deus. Eu não chamo o cristianismo de religião. Na nossa experiência de fé, o esforço foi divino por encontrar o homem. E agora? Agora a gente vive se esforçando para agradar a Deus e continuar recebendo desse favor imerecido. Essa frase não faz nem sentido. Porque se eu me esforço
para pagar um favor imerecido, eu estarei fazendo um sacrifício de tolo. Eu simplesmente vivo o melhor que eu puder viver, confiando que ele me alcançou pela graça. E o efeito desse sentimento, dessa confiança no amor de Deus, no perfeito amor que lança fora todo medo, conforme João nos diz, faz com que eu viva constrangido por esse amor e eu caminhe da maneira como ele é, imitando em tudo que eu faço. Você consegue perceber? Eu não sou santo para ser salvo. Eu vivo em santidade porque eu fui salvo. Eu não procuro ser irrepreensível na minha vida para alcançar o favor de Deus. É o contrário. Eu caminho consciente do favor de Deus e que esse favor foi tão grande na minha vida que em tudo eu procurarei ser irrepreensível. Então, é aqui a sutil diferença que muitas pessoas aprisionadas por sistemas religiosos, opressores, precisam entender a partir do Evangelho de Jesus que eu e você pregamos com a nossa vida. É esse acender de luzes da consciência do amor de Deus por nós que liberta. O medo tem até os seus efeitos sobre a vida de muita gente. A gente costumava dizer no passado, se não vem pelo amor, vem pela dor. A gente diz ainda hoje, né? Mas tudo bem. Mas o que transforma, meu irmão e minha irmã, a nossa vida, o que muda a nossa essência, o que muda a nossa natureza é o próprio amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Seria o equivalente a eu chegar diante da minha esposa todos os dias, bater nela e dizer assim, você tem que me amar e cuidar de mim e cuidar da casa e fazer tudo que eu quero. Você duvida que ela vai fazer? Ela vai fazer, ela está debaixo de pressão, de opressão, de violência. E o ser humano, ele vai fazendo, ele vai se conformando. Mas se um dia ela tivesse a oportunidade de ir para bem longe de mim, para uma pessoa que amasse ela de fato e dissesse assim para ela, você não precisa fazer coisa alguma. O meu amor basta. Você acha que ela permaneceria ao meu lado? Claro que não. Então, é isso que acontece na nossa relação com Deus e que nós precisamos entender a partir dessa experiência de reconciliação. A gente precisa ter consciência de que ser santo não é opcional, é imperativo e é resultado dessa reconciliação. Viver de forma inculpável não é opcional, é imperativo, mas é resultado dessa nossa experiência de reconciliação e não é moeda de troca pela reconciliação. Viver de forma irrepreensível é mandatório, de fato. Essas três marcas são uma demonstração contundente de que nós fomos reconciliados com Deus e não esforços humanos para encontrarmos reconciliação com o Senhor. Portanto, eu não posso mais justificar práticas erradas da minha vida dizendo assim, não, eu faço isso aí porque todo mundo faz. Não, mas todo mundo faz. Isso é sinal de que talvez eu ainda não tenha entendido que eu fui reconciliado. Isso é sinal de que talvez ainda não tenha recebido a mente de Cristo. E eu poderia citar para os irmãos aqui Paulo apóstolo no capítulo 12, versos 1 e 2 da carta aos Romanos, quando ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo roga pelas misericórdias de Deus, não é? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço que vocês ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A terceira lição que eu queria deixar para os irmãos hoje à noite
é que esses muitos contrastes que a gente vai encontrar na Bíblia, que apresenta a nossa antiga natureza, comparada com a nossa nova natureza, com o nosso novo estilo de vida, sugerem não apenas o dever de sermos gratos pela misericórdia de Deus, a necessidade de termos consciência do chamado a esse novo estilo de vida, mas também o dever de provar, de dar testemunho da nossa fé. Eu queria abrir essa terceira lição falando para você de algo que é muito comum na nossa experiência de igreja. A gente diz assim, eu vou abrir oportunidade para que alguém dê um testemunho. E por muito tempo, a nossa cultura de testemunho era a cultura de alguém que conseguia uma bênção material, conseguia um emprego, conseguia alguma coisa que o beneficiava de alguma forma e tornava a vida dele mais cômoda. Troquei de carro, comprei uma casa na praia, comprei uma casa no interior. Esse era o testemunho. Mas a ideia de testemunho na Bíblia é muito diferente de dizer de conquistas materiais. E eu até entendo que elas são, sim, resultado de Deus intervindo, mas o uso da palavra testemunho aqui é errado. Porque testemunho lá era dizer de quem era Jesus sob o risco de perder a própria vida. O que é testemunhar da fé? É dizer, eu continuo crendo em Jesus mesmo que isso me custe a vida. Eu entrego a minha vida a Cristo, ao cuidado dele, mesmo que isso me custe a vida. Isso era testemunhar. Quando a Escritura fala de alguém testemunhando do Evangelho, é alguém testemunhando de Jesus. E a palavra testemunhar quase que se confunde com sendo um mártir de Jesus. Então, a gente tem esse dever de, uma vez reconciliados, dar testemunho da nossa fé. Nós somos chamados a dar testemunho da nossa fé, a prová-la, e conquanto haja inúmeros discursos que talvez nos roubem o foco do que é realmente testemunhar. Testemunhar é dizer, a minha vida foi transformada a partir do momento que eu fui reconciliado com Jesus, a partir do momento que eu me encontrei com Ele. Ele mudou a minha realidade, Ele transformou a minha vida. Também já contei aqui, mas um pastor conta que está ali passando os canais à noite, vendo aqueles programas de muitas igrejas que tem pela madrugada, e aí tem uma senhorinha que levanta a mão e diz, pastor, eu gostaria de dar um testemunho. E ela vai ao microfone e apressadamente diz assim, pastor, o Senhor Jesus mudou a minha vida, me transformou. Aí o pastor diz assim, amém, irmã, agora conte o testemunho. Ou seja, a gente pode muitas vezes se enganar e se apegar com pequenas coisas, tendo verdadeiros tesouros de salvação, de graça e de misericórdia já derramado sobre a nossa vida, já derramado sobre a nossa experiência com Deus. Então, meu desejo, irmãos, a minha oração, que faz com que eu só possa concluir essa mensagem dessa forma, é dizer aos irmãos, Cristo, nada e nem ninguém além dele podem me oferecer essa experiência de redenção, e essa é a experiência mais importante que eu e você precisamos ter. A ele, a esse Jesus, a glória, a honra e o louvor. Por mim, através de mim, apesar de mim, que o nome dele possa ser glorificado na nossa vida, enquanto igreja sua, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor nos ajude nessa tarefa de expressar a reconciliação que ele mesmo nos proporcionou. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse texto tão rico, tão profundo,
que coloca diante de nós a realidade do fato de que nós já não somos os mesmos. É bem verdade, Senhor, que não somos tudo aquilo que deveríamos ser, mas pela graça de Deus podemos dizer que já não somos os mesmos. O Senhor tem mudado a nossa vida e nós te pedimos que essa mudança continue se demonstrando, Senhor, em evidência de que essa reconciliação é verdadeira, é profunda, é feita pelas tuas próprias mãos. Nos ajude a permanecer firmes na fé. Nos ajude a não nos deixarmos abalar por ventos de doutrina, por circunstâncias ou por qualquer coisa que queira nos demover da esperança do Evangelho. Senhor, cuide da sua igreja, sobretudo nesses tempos trabalhosos. Guarda o nosso coração. Ajuda-nos a permanecermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que a tua bênção seja sobre todos, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uns segundinhos aqui para o Jefferson interromper a gravação. Se os irmãos tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer mais alguma colocação, fiquem à vontade.